Olá, Nossa Terra, Nosso Minério está no ar com muitas notícias de produção e economia do setor de mineração. Hoje teremos uma entrevista especial com Catarina Pedrosa, analista-chefe do BS Securities Brasil, do Banco Espírito Santo. Ela fala sobre as exportações brasileiras de minério de ferro, faz uma avaliação do setor de mineração e conta as perspectivas para o segundo semestre deste ano. E nós vamos começar agora a nossa entrevista com Catarina Pedrosa, do BS Securities Brasil. Catarina, qual a sua avaliação sobre a produção e as exportações no primeiro semestre deste ano e qual a sua expectativa para o segundo semestre? Teve um crescimento bastante significativo em relação ao primeiro trimestre, mais ou menos 12%. Em relação ao segundo trimestre do ano anterior, né? Porque agora a gente está fazendo o segundo trimestre, ele teve uma pequena queda em termos de volume, mas em termos de preço você, na verdade, até tem uma melhora em função de um preço de minério que teve um pouco melhor durante o primeiro trimestre e um pouco pior durante o segundo trimestre. Durante o primeiro trimestre desse ano, você teve um preço médio de minério em torno de $150 por tonelada. Isso caiu para em torno de $130 por tonelada médio, né? Claro. Só que, para os brasileiros, isso, no segundo trimestre especial, na verdade, significa um preço um pouco maior, porque você teve a desvalorização cambial de 3,5% na média, ajudando também. Então, as produtoras brasileiras tendem a ter uma margem um pouquinho melhor do que tiveram antes. Quais fatores levaram a esse cenário? O primeiro trimestre normalmente é um trimestre mais fraco, porque você tem muita chuva, então você não consegue, às vezes, escoar tão bem ou com tanta facilidade o minério, o caminhão fica preso, é lama aquilo lá. O segundo trimestre já é um tempo muito mais seco, então é muito mais fácil de escoar e, com isso, naturalmente, os volumes exportados acabam crescendo. O Brasil acaba conseguindo exportar quase tudo que produz, quer dizer, ele mantém alguma coisa aqui dentro em função das suas necessidades de produção de aço, né? Mas o grosso é totalmente exportado, já que a gente tem uma boa qualidade de minério na média, com custos de produção bastante baixos. Isso permite com que o Brasil seja competitivo, mesmo estando muito longe do principal mercado consumidor hoje, que é a China. Qual foi o comportamento da China em relação às compras de minério? No primeiro semestre, você teve os chineses um pouco mais parados, né? Porque você sempre tem o feriado do Ano Novo deles, que pega no meio, isso sempre atrapalha. Você teve uma redução dos estoques nos portos, que agora estão começando a se recuperar, e por isso, inclusive, que você viu esse decréscimo de preço durante o segundo trimestre, especialmente, começou a voltar agora no terceiro trimestre, com a reposição de estoques. Agora, tem que lembrar que os chineses hoje produzem metade do aço do mundo, então, apesar de produzirem alguns tipos de minérios, uma parte subsidiada, mas a grande parte não é. E aí eles têm custos de produção muito altos. Então eles precisam comprar do resto do mundo para manter um preço médio de minério confortável, para eles terem algum tipo de margem na produção de aço. Outra coisa que eu acho que é muito importante lembrar, quer dizer, eles têm hoje uma capacidade para produzir 900 mil toneladas, e estão produzindo, se eu não me engano, mais ou menos 760 milhões de toneladas de aço por ano, tá? Então, você teria um espaço de crescimento de mais ou menos 240 milhões de toneladas de aço, o que significa 360 milhões de toneladas de minério. Isso é uma Vale a mais. Outros mercados concorrentes do Brasil estão em uma situação confortável? O principal concorrente da Vale são os australianos, que são os que produzem minério. Agora, a qualidade do minério deles é um pouco inferior à qualidade que a gente produz, né? Especialmente o minério vindo de Carajás, que é onde
A Vale tem grandes quantidades de minério que ela está tirando, que tem uma qualidade altíssima de conteúdo de minério, de conteúdo de ferro na quantidade tirada, né? Assim que você faz a conta. Os australianos têm a vantagem de estarem mais perto do mercado consumidor. Mas existe a necessidade, e por isso que os chineses compram tanto minério da Vale, de fazer um blend, uma mistura entre esse minério, vamos dizer, de uma qualidade um pouco inferior com uma qualidade um pouco melhor e aumentar a produtividade das plantas de aço. Tá? Então, com isso, eu acho que a Vale tem toda a capacidade de vender o que ela produz. Catarina, a gente já volta a conversar. E um estudo da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, aponta que a mineração é uma atividade que beneficia a economia dos municípios. Uma pesquisa realizada com dados computados entre 2009 e 2010 e divulgada nesta semana, mostra que o município de Itabira, por exemplo, onde a companhia Vale atua, está hoje entre os 100 maiores geradores de riquezas do país. Reportagem no site da revista Isto é Dinheiro aponta que o novo Código da Mineração deve aumentar a demanda por executivos. Consultores ouvidos para a matéria afirmam que a demanda pode ser até 20% maior em relação aos profissionais que já atuam no segmento. E vamos continuar a entrevista com a analista-chefe do BS Securities Brasil, Catarina Pedrosa. Catarina, o Brasil ainda tem espaço para crescer no mercado mundial de minérios? Crescimento depende de produzir mais. A gente tem um dos menores custos de produção, né? E além de ter um minério de bastante boa qualidade, especialmente aquele da Vale em Carajás, né? A Vale está desenvolvendo agora uma nova mina, SD11, onde ela nem está usando mais caminhões, são esteiras. E com isso ela está reduzindo ainda mais o custo. Então, espaço para o Brasil exportar minério vai ter sempre, tá? É uma questão da gente ter mais quantidade para exportar ou menos. Que fatores influenciam na formação dos preços internacionais? Hoje, o grande formador de preço é o mercado chinês, tá? E é a demanda chinesa. Então, cada vez que ele sai do mercado, os chineses são grandes traders, sempre foram, ele acaba derrubando o preço, tá? Cada vez que ele entra comprando, ele acaba levando o preço para cima. Tanto é que o preço spot que a gente acompanha hoje é um preço na China, tá? Que ele acaba dando balizamento para o resto do mercado. O que pode ser destacado em relação ao mercado mundial? A recessão na Europa influencia? Hoje, quem dita o mercado como um todo é o mercado asiático, principalmente o mercado chinês. O mercado europeu reduziu muito e o mercado americano usa principalmente minimeu, que é elétrico e não é a base de minério. Todas as empresas têm investimentos programados, alguns já inclusive entrando em capacidades este ano na Austrália. Mas o que isso faz é tirar do mercado aqueles pequenos produtores que tentam se beneficiar de um momento de mercado. O custo de produção dele é muito alto. Então, assim que você entra com novas capacidades, com custos mais baixos, esse pessoal fecha a capacidade. E aí você mantém o equilíbrio do mercado novamente. O novo Código da Mineração tem o respaldo das empresas do setor? Qual é a sua avaliação? As empresas tinham muito medo que o royalty a ser cobrado, a taxa a ser cobrada, teria uma elevação substancial e que, além disso, seria cobrada uma taxa especial. Do jeito que foi enviado, isso não aconteceu, que trouxe um grande alívio. O royalty realmente subiu de 2% para 4%, tá? No máximo o teto é 4% hoje. Mas não tem nenhuma taxa especial. Então, isso acabou sendo a principal fonte de preocupação e acabou trazendo um alívio. É claro que o Congresso pode vir a modificar, se quiser. A gente espera que não, e eu acredito que as empresas também esperam que isso não ocorra, né? Então, no resto, não teve grandes mudanças tão significativas que possam afetar as empresas de minério de ferro especificamente, substancialmente. E agora, para o segundo semestre, qual é a tendência para o setor de mineração? O preço médio, nesse momento, está subindo, tá? A nossa expectativa é que ele fique
mais ou menos no patamar, então eu diria um pouquinho abaixo do patamar que ele está hoje. Então, se ele continuar nessa tendência durante o segundo semestre, o volume não deve ser muito diferente, você vai ter ganhos em função de preço. Aí você tem que olhar também para o câmbio, né? A nossa expectativa é que o câmbio acabe fechando no ano em 2,25, mas isso não quer dizer que não possa ser mais alto durante o período. E sendo mais alto, reflete em margens melhores para a Vale, uma vez que seus custos estão, na grande maioria, em reais. Podemos ser otimistas em relação ao futuro da mineração e das empresas do setor? Veja, no Brasil você não tem grandes aumentos de capacidade de produção de aço. A demanda, eu acho que é essa e não vai mudar muito disso. A China continua crescendo, só que hoje ela já está produzindo 50% da capacidade mundial. Tende a aumentar, mas não é mais no ritmo que era. Então, ela vai ter crescimentos, são crescimentos menores daqui para frente. Ela vai continuar crescendo, provavelmente a produção de aço vem de algo, acho que hoje está em torno de 8% ao ano, para algo em torno de 3%. Isso demanda mais minério no primeiro momento, mas no segundo momento tem que se lembrar que você pode substituir uma parte do minério no alto forno com sucata, que hoje os chineses ainda não produzem porque a produção de aço deles é muito nova. Tá? Então isso vai começar a aparecer e substituir. Então eu acho que problema para a exportação do minério brasileiro não existe porque o nosso custo é baixo, o minério de boa qualidade, mas também não existe mercado para novos investimentos enormes como foram feitos no passado. Catarina, muito obrigada por essa entrevista. Nossa Terra, Nosso Minério de hoje fica por aqui. No próximo programa nós voltamos com mais informações do setor de mineração. Até lá!